O Jarbas pediu para que eu mostrasse um trabalho. Então, eu peguei um grupo, não tá top assim o que passa na minha mente, né? Mas tá com um grupo que fez o que eu pedi. Poderia ter feito melhor, lógico, né? Vamos lá. Então, eu vou dividir aqui. Não interessa o grupo, passei o grupo aqui, tá? O que eu gostaria? Assim, faltou para mim de cara a capa, certo? Faltou a capa, ok? Vocês já viram quem é, mas faltou a capinha, a primeira Eu parte. sei que Assim. capa. Eu ia fazer até no PowerPoint que o senhor mandou. Capa de trabalho. Era um exercício. Tá. Não sabia que precisava de tudo isso, não tinha Tá bom, tá caprichado. bom. Olha só, de novo eu falei o que eu imagino. E eu acho que vocês podem. Né, uma capa, eu não vou imprimir, nem vocês, não vai fazer diferença. Outra coisa, sumário. Por que vocês não fazem um sumário? Não precisa responder, Lara. Não precisa responder. Mas uma capa e um sumário é sempre bom. Aí depois vem o quê? O conteúdo, certo? Capa, sumário, conteúdo. Aí você vem com o conteúdo. Então está aqui bem descrito o conteúdo. Aí você já respondeu aqui, né? Não estou falando assim da itemização, mas do conteúdo. Você já respondeu o melhor local para garagem, quantos veículos são necessários, aonde vai ser sua garagem, e aí começou a definir P1, P2 de cada grupo, e aí já veio aqui o carro. Carro 1 com P1. Então, Jarbas, eu queria que vocês fizessem isso aqui, tá? Fossem respondendo, mas não era aqui ainda que era para responder, mas já respondeu aqui, não tem problema. Resposta número 1, resposta número 2, resposta número 3, e aí começou a definir quem é P1, quem é P1, desculpa, P1 é o usuário, né? Foi alguém que colocou aí e pegou. O usuário 1 até o usuário 20 do grupo, e aí ele distribuiu, olha, rota por carro, tempo de embarque de passageiros, a gente colocou 2 minutos, então a pessoa que está planejando está estimando que vai gastar 6 minutos. Tempo de trajeto da garagem até P1, ou seja, esse cara mora próximo da garagem. Depois, tempo de trajeto, garagem, P2, aqui ficou o inverso, né? Deve ser P1, P2, P3. Eu tinha que ter colocado tá? ao contrário, desculpa, professor. Não tem problema, eu entendi, tá? Isso aí não foi erro, não, tá? Aí, 1 hora sem trânsito. Aí depois tem a quilometragem do trajeto, garagem P1, P2, P3. Depois tem o horário de embarque do primeiro passageiro para que todos cheguem no horário. Então, ela colocou lá que o horário do embarque do primeiro passageiro é 6h04. Por quê? Esse cara tem que estar lá até as 7 horas. Eu acho que aqui está errado, tá, Lara? Eu acho que aqui deve ser 6h44, 6h54. Eu vou mandar por de baixo, que esse aqui está melhor. Nesse horário eu coloquei sempre para um pouco antes, para não chegar, tipo assim, que nem esse é o turno das 8. Para eu chegar, eu tenho que chegar 10 minutos antes, 7h50, certo? Certo. A gente não sabe se tem trânsito no caminho, não sabe se realmente cada um deles vai demorar 2 minutos para entrar. Só, então Lara, eu sempre colocava uns minutos antes. Não, mas nesse caso eu acho que foi erro de digitação, tá? Porque aqui, ó, 1 hora sem trânsito. E você colocou 6h04. 1 hora sem trânsito, a pessoa vai chegar às 7h04. 55 minutos antes. Aqui eu acho que foi um erro de digitação. Aqui deve ser 6h44, 6h54, como está nesse aqui. Olha só. No carro 2, os tempos que vocês calcularam, deu 54 minutos e deu saída 6h56. Então, aqui foi um erro de digitação. Também não tirei ponto, tá? Então, Jarbas, era assim que eu queria que fosse construído. Então, nesse grupo que entra às 8, carro 1, carro 2, carro 3, carro 4, carro 5, carro 6, carro 7, e aí fechou. Aí depois vem o turno da 16. Quem é? O P21 até o P40. Aí vem o carro 1 do turno das 16, que pega P21, P22, P23. Horário de embarque do primeiro cara, a quilometragem, tudo aqui definido. Carro 1, carro 2, carro 3, carro 4, carro 5, carro 6, carro 7. Aí vai vir o turno da 0 hora. Aonde mora? P41 até P60. E eu coloquei trajetos simples, né? Porque nunca é assim, viu, turma? Nunca é assim.
Vou dar só um exemplo. Cada grupo define os seus componentes nunca em função de onde eles moram, mas sim em função daquilo que eles são semelhantes. Olha só. Então, se no meu grupo eu achar que eu vou colocar as pessoas que são mais semelhantes e todas moram em Cubatão, eu não quero nem saber como é que a empresa vai fazer para levar as pessoas. Eu quero meus 20 empregados do meu turno de Cubatão. E isso acontece, tá? Os supervisores definem, é uma briga enorme, tá? É uma briga enorme. Eu ia falar um palavrão aqui. Aí, rotas por carro. Carro 1, carro 2, carro 3, carro 4, carro 5, carro 6, carro 7. Só até aqui já foram 9 páginas. Uma professora para fazer isso? Era exatamente isso que eu queria ver. Era isso que vocês falaram para mim que dava trabalho e que eu estendi até o sábado, para que vocês pudessem fazer essa tabelinha. Aí aqui vinham as respostas, né? Quais os horários? Aí ela respondeu, respondido na questão 3. Por quê? Está claro. Horário de embarque do primeiro passageiro para que todos cheguem no horário. Certo? Está aqui, ó, está claro. Ela só não foi específica. Respondido na questão 3. Certo? Genérica. Mas eu entendi. Eu não sou um cri-cri, Lara. Eu entendi que estava na 3 porque eu já estava lendo, né? Como será o processo de manutenção? Legal, é o que eu queria ver. Como vai ser? Vai ser sempre um preventivo. Quando precisar, vai fazer corretivo. Aí é que vem os indicadores, aquele probleminha que eu falei para vocês, né? Indicadores de pontualidade é de desempenho ou de resultado? Ele é de acompanhamento ou de controle, tá? E aí vem para os outros. 3 indicadores de resultado. Indicadores de resultados, acompanhamento ou controle. Indicadores de desempenho, acompanhamento e controle. Então, vamos falar assim, em média, 11, 12 páginas. Tem grupo que pôs capa e sumário, deu 13 páginas. Tá? É isso aqui. Ok, Jarbas? Essa é a construção que eu queria receber no trabalho. Ok, professor. Ok, eu entendi. Entendeu? Alguma dúvida com relação ao trabalho? Não, né? Alguma dúvida com relação à nota que eu dei no trabalho? Lembrando que o trabalho, desculpa, o exercício para nota valia 1,5 e a atividade, a prova, valia 1. Tá? Feito? Podemos passar? Assunto encerrado? Então, hoje... Eu acho que a gente merecia 2, né? Mas foi 1,8, tá bom. Fazer o quê? Que é 0,2, né? Ô, Jarbas, você é muito legal, Jarbas. Jarbas, você lembra do trabalho que vocês fizeram, né? Tá? O trabalho valia 1,5, tá? Então, eu acho que quem fez com vocês, vocês sabem, né? Depois vocês conversam, né? Eu acho que 0,8 foi uma boa nota para o trabalho. Para aquilo que vocês entregaram para mim, foi uma boa nota. Tá? É só para arredondar 2, que aí fica um... Para arredondar, você vai... Você está bem, vocês estão bem. Eu já falei, só tem um rapaz que tem que ficar se preocupado, tem que se preocupar muito, que ele vai ter que tirar a nota máxima na regimental para não ir para exame. Só tem um. Os outros eu acho que passam direto, cara. Teve gente que já passou, né? Vocês sabem disso, né? Quem já viu as notas, teve gente que já fechou com 7 pontos. Parabéns, sinal de que teve um excelente desempenho. Não foi nem bom desempenho. Porque ainda vocês têm a regimental pela frente, que quem já está com 7 pode chegar a 9,5. Olha só. Top! Maravilha, cara. Maravilha. Lógico, turma, eu sei disso, né? São várias aulas, são vários conteúdos, várias disciplinas diferentes, e aí eu tenho que assimilar nesse conteúdo todas as disciplinas, mas é assim. Não tem fórmula diferente hoje, tá? Para vocês se graduarem, né, no ensino que a gente chama de formal, é assim, né? Não mudou aí do ensino formal. Todo ensino formal é feito dessa forma. É lógico que aquele ensino não formal, aqueles outros cursos, podem ser feitos de diversas outras formas, só que o formal ainda é dessa forma, né? É com essas aulas, é com as atividades, é com provinha, é com exercício, esse é o formal.
Ah, o dia que mudar, porra, eu acho que seria excelente se a gente pudesse ter laboratório, né? Em que a gente pudesse executar cada tarefa dessas aqui. Pudesse ter um sistema que a gente pudesse fazer. Que a gente pudesse até criar um sistema para fazer essas tabelinhas que a gente fez. Olha, se a gente pudesse, seria muito mais fácil. Mas enquanto não pode, é braçal, é na mão mesmo. E aí, para os grupos que fizeram, tiraram lá 1.3, 1.4. Faltou uma quirelinha para tirar 1.5. Mas dou os parabéns para vocês, foi um exercício trabalhoso mesmo. Bom, agora vamos ver o conteúdo para regimental, ok? Vou dividir com vocês o conteúdo para regimental, material para estudo para regimental. Vamos ver se é esse daqui. É esse daqui mesmo. Olha só. Então, primeira coisa que eu quero passar para vocês é a semana, né? Então, olha só, vocês receberam isso. Estão vendo aí? Tá vendo, Lara? Sim, eu estou vendo, professor. Muito bem, Salim. Olha só, da semana de 16 a 19 e 23 a 24, um dia antes da regimental, a gente vai ter aula. Então, olha só, nós temos aula hoje, amanhã, segunda que vem e terça que vem. Então, não faltem, porque conta como ausência, tá? Faltou, não tem presença. Então, nesse conteúdo, a gente tem revisão para regimental, aula, que é o que a gente está fazendo, e a gente pode fazer também um complemento com outros exercícios para a gente melhorar alguma capacitação. Que exercício vocês querem fazer? Então, a gente vai fazer mais um de acompanhamento e controle e indicadores de desempenho e resultado. A gente vai fazer mais um. Aí quer fazer mais outros para quem não precisa mais estudar, usar o nosso tempo ocioso para ganhar capacitação? A gente faz. No dia 25 é a avaliação, então na quarta-feira que vem. No dia 22, 23, 24, 25, 26 e 27, a gente pode fazer as substitutivas da ATD 1, 2 e 3, mas não é o nosso caso, porque felizmente vocês fizeram todas, então ninguém faltou. Parabéns para vocês, olha só o comprometimento de vocês. Ninguém precisou faltar em nenhuma ATD, então não vamos precisar fazer, tá? Substitutiva da regimental. Se por acaso vocês não conseguirem fazer a regimental, tem uma substitutiva, tem lá que fazer comprovar essa necessidade. Tá? No dia 30, 1º e 2, apresentação dos TCCs, então não tem mais nada com vocês. Ao longo da semana, dessa semana aqui, a gente vai tirar dúvida para exame. E quem ficar para exame é entre o dia 2 e o dia 8. E o exame vai ser também na plataforma, semelhante à regimental. Quem ficar para exame vai fazer na plataforma. E olha só, já foi avisado, mas não custa nada. A regimental é só pelo Firefox. Ok? E o exame também é só pelo Firefox. Por quê, turma? Porque o Firefox não permite que você abra outro navegador enquanto este navegador estiver aberto. Ah, mas professor, como é que eu faço para estudar? Imprime. Então deixa impresso o material do seu lado. Não vai poder abrir outro navegador. Ah, mas eu posso abrir o navegador do celular? Pode. Você só não pode abrir o navegador do laptop em que você estiver fazendo. Se você estiver fazendo no celular, também não pode abrir outro navegador. Ok? Para quem for se formar esse semestre, eu acho que todos vão passar, não vai ficar ninguém, a formatura vai ser às 19 horas do dia 5/2. Espera-se que seja presencial. Espera-se que seja presencial. Mas a Prefeitura de Santos já mandou um comunicado hoje, eu não sei, eu estou falando isso hoje, tá? Que vão começar a reavaliar estes eventos. Tá? Em função do crescimento da pandemia novamente. Mas, por enquanto, está agendado, ok? Bora lá, então, para o nosso conteúdo. Esse conteúdo aqui, ó, material para regimental, já está no Moodle. Então, nós vamos ver aqui, ó, tá? Nós vamos ver aqui, ó, cada página. Então, tem lá a definição da logística. Tem lá o quadrinho amarelo. Tem lá o quadrinho que dá o fluxo de produto, demanda e informação. Aí eu venho aqui e pergunto para vocês. Então, de hoje para amanhã, vocês vão olhar essas perguntas. Sobre cadeia de suprimento e seu alinhamento. Conceitue a supply
Chain Management. Então, vocês, sem olhar, né, porque eu acho que vocês já têm capacidade para isso, sem olhar, conceitue o que é cadeia de abastecimento, ou cadeia de suprimento, ou SCM. Conceitue. Quando vocês forem conceituar, tem que entrar os conceitos da logística de suprimento, da logística de produção, da logística de administração, desde o primeiro fornecedor até o consumidor final. Depois, dos elementos da logística, constitui cada um deles. Cada um deles é esse aqui, ó. Logística de suprimento, logística de produção e logística de distribuição. Principalmente no que se refere aí a gente vem, administração de materiais, movimentação de materiais, distribuição física. No que se confere a fluxo de produtos, fluxo de demanda, fluxo de informações. Está aqui, ó. O que eu quero que vocês respondam está aqui no slide 3, 4 e 5. Olha só, turma. Presente do professor Garcês. Você não precisa nem ir lá no material 1, 2, 3, 4 e 5. Você já tem aqui, ó. O que eu quero já está aqui, onde você vai buscar a resposta. Ok? Slide 7 fala do planejamento de sistema. Slide 8 fala dos modais, suas vantagens e desvantagens. Slide 9 fala de cargas e mercadoria. Aí as perguntas são assim. Sobre o planejamento do sistema de transporte, conceitue o planejamento. Sobre os modais de transporte, conceitue cada um dos modais e seus... Opa, os estagiários aqui foi bravo, hein? E seus pontos fortes e pontos fracos. E sobre cargas, conceitue carga geral e carga granel. Está aqui, ó. Ah, mas professor, nesse aqui eu preciso me aprofundar. Precisa mesmo, tá? Aqui é só o exemplo. Depois, a gente tem a logística empresarial, a gente tem a estratégia logística, a gente tem o modelo logístico empresarial, o mapa da visão mercadológica da logística, e aí a gente vem com o triângulo da tomada de decisão, a divisão desse triângulo em metas dos serviços aos clientes, em decisões do estoque, em decisões do transporte e em decisões da localização. Então, tudo isso aqui é um conteúdo. E aí vem o que é o transporte dentro do processo logístico e as perguntas. Então, olha só. Escolha um dos interlocutores da logística empresarial, exemplifique e explique. Quais são os interlocutores? Aí eu volto lá, turma. Olha aqui, ó. Concorrência, fornecedor, globalização, população crescente, cliente mais exigente. Escolho um deles, venho aqui, explico o que ele é e dou um exemplo. Com o exercício dos clientes que eu vou levar para Estireno, vocês têm uma baita ideia do que fazer. Explique cada uma das estratégias logísticas. Aí eu volto lá e vejo quais são as estratégias logísticas. Aí eu tenho melhoria do nível do serviço, redução de custo e redução de capital. Já tem uma explicação sobre cada uma delas aqui. Aí eu vou lá e vejo qual é a pergunta. Explique cada uma das estratégias. Então, eu vou lá e explico cada uma. Tenta fazer sem olhar. Depois, se você não souber, vai lá e olha e escreve novamente. Comente sobre o fator crítico de sucesso, diferencial competitivo. Aí eu vou lá no slide e comento. Cite e explique cada um dos 4 pontos da tomada de decisão. Nível de serviço ofertado ao cliente, decisão de estoque, decisão de localização e decisão do modal. Certo? Está aqui, ó, tá tudo aqui em cima. Conceitue o problema do planejamento logístico. Aí o problema do planejamento logístico está aqui, ó. Tá? Tá aqui no final.
Ok? Aí depois a próxima. Conceitue o transporte dentro do processo logístico. Então, olha só, eu tenho a logística. Lembrando que a logística não é só transporte. A logística é armazenagem, é estoque, é compras, é movimentação interna, tudo é embalagem, tudo isso é logística. Então, o planejamento logístico é tudo isso. E o que é o processo do transporte dentro da logística? Aí vocês vão ter que falar que ele é 60% do custo logístico. Aí está aqui dentro, tá? Ó. Ok? Mas, professor, quando você fez o exercício, né, do transporte das pessoas, a minha empresa de logística tem que ter o carro em ordem para levar as pessoas. Ok. Mas olha só, e se eu começar a crescer um pouquinho mais a minha empresa e colocar uma oficina e colocar um mecânico, quando eu precisar trocar uma vela, o mecânico troca. Eu tenho que ter a vela em estoque, eu tenho que comprar a vela, eu tenho que armazenar. Quando eu tenho um carro, por exemplo, alugado para fazer isso, deu um problema, eu troco de carro. Mas quando a minha empresa começa a crescer, eu vou trazer esse custo para dentro, porque aí eu faço a gestão. Aí eu tenho mais conteúdo, a multimodalidade e a intermodalidade. E aí, por que eu uso uma ou uso a outra? Aí depois eu tenho o processo decisório dentro da cadeia logística, que é em função da carga, do meio de transporte e do modo de transporte. Aí a gente fala sobre alguns sistemas, a gente fala sobre a operação de distribuição, o TMS integrado aos outros sistemas, o planejamento logístico como um todo, quando planejar, os serviços que a gente mede naquelas 5 áreas chaves, conceito de custo total, que a gente falou também, a curva do custo total, eu não ponho as outras curvas, só essa, e vem as perguntas. Conceitue e exemplifique a intermodalidade e a multimodalidade. Conceitue o que deve ser analisado na escolha do modal de transporte. Conceitue e dê exemplo dos itens que devem ser considerados no processo decisório da cadeia logística. Conceitue e esquematize um TMS, que é um sistema de gerenciamento de transporte. Conceitue como planejar o sistema logístico. Cite e exemplifique cada uma das diretrizes gerais para avaliação e auditoria da rede de suas áreas. Exemplifique o custo total e conceitue e exemplifique o trade-off na logística. Professor, eu preciso estudar tudo? Turma, lembrando, vão cair 7 questões desse conteúdo. Qual questão vai cair? Se você tiver a bola de cristal, você estuda só aquilo que você acha que vai cair. Ok? Se você não sabe o que vai cair, estuda tudo um pouquinho. Certo? Eu estou dando o que vai cair, a pergunta, né? E o material para você estudar. Tudo num material só, para facilitar a vida de vocês. Continuando ainda, slide 50. Tem aqui essas curvas, mas olha, turma, eu deveria ter apagado. Não vou estudar essas curvas não, tá? Não sei por que ela apareceu, mas não vai cair não. Aí vem a ideia do custo total. Vem nesses 3 slides aqui, tá? Nesses 2 slides. Já perguntei o negócio do custo total. Aí vem distribuição diferenciada. O que é uma distribuição diferenciada? Tem tudo aqui. O que é consolidação? Está aqui. Quais são as questões? Quais são as conclusões que podemos tirar sobre o conceito de custo total? Está lá os 2 slides. Quais são os atributos de uma distribuição diferenciada? Isso aqui, para quem está no dia a dia, é bom estar sempre estudando. Como podem ser os tamanhos dos embarques? Que é a consolidação. Aí você exemplifica. E explique o conceito da consolidação. Depois, estratégias do canal. A gente falou muito isso, né? Fornecimento sob estoque e fornecimento sob pedido. Legal? Um é aquele conceito do sistema empurrado, o outro é o conceito do sistema fechado. Aí demos alguns exemplos,
tá? De como é que a gente faz isso. E entramos na avaliação de desempenho, foi o que a gente acabou, tá? Os nossos últimos slides. Avaliação de desempenho no fluxo de caixa, nas economias e nos retornos sobre os investimentos. Aí a gente pergunta, identifique e explique quais são as estratégias mais significativas dos canais de distribuição. Identifique e descreva as características de projeto de cada canal significativo. Identifique e descreva cada uma das 3 mensurações mais úteis para a coleta de avaliação da logística. A avaliação da logística a gente faz com os itens de controle, com os itens de acompanhamento, itens de desempenho e itens de resultado, ok? Aí depois a gente vem e descreve para vocês o que é desempenho, o que é resultado. A gente descreve o que é acompanhamento e o que é o controle. Olha, tá a definição aqui para vocês. Depois a gente fala na logística, o que eles são usados, os tipos de indicadores de desempenho na logística, os que são no processo, no input e no output, e vem as questões. Descreva e exemplifique cada um dos itens referente aos indicadores na logística de desempenho e de resultados, e se eles são de acompanhamento e de controle. Indique e exemplifique as classes de sistema desses indicadores. E aí tem mais um conteúdo sobre introdução do planejamento. Como é que eu enxergo dentro do planejamento aonde está o veículo, o motorista, a carga, a via, o terminal e a sinalização? As noções globais de planejamento. Então, eu tenho uma introdução, eu tenho o contexto global, regional e setorial, e depois eu venho com umas questões. Do que trata o sistema de transporte e do que ele necessita? Quais são os principais objetivos de um sistema de transporte? Escolha um dos itens e exemplifique. Explique. Quando se fala em planejamento de transporte, envolvemos 3 níveis de atuação. Quais são eles? Explique cada um deles. Quais são os itens de uma metodologia de transporte? Escolha um dos itens e explique. Então, turma, olha só. De novo, de hoje para amanhã, eu vou tirar um print da presença de hoje, tá? Tirar um print da presença de hoje. Então, de hoje para amanhã, não precisem responder. Eu quero que vocês avaliem o conteúdo, verifiquem aquela questão que vocês não conseguiram achar a resposta, aquela que está mais difícil, anotem para que a gente faça explicações amanhã. Ok? Para a semana que vem, segunda e terça, aí eu gostaria de ter essas respostas em mãos, para que vocês me falem essas respostas. Ah, mas professor, eu sou obrigado a responder? Então, de novo, vocês não são obrigados a nada, tá? Até porque eu tenho um conceito do estudo, né? Brincando com vocês, olha só. No primeiro ano, no primeiro semestre, você estuda tudo e não cai nada. No segundo semestre, você estuda tudo e cai alguma coisa. No terceiro semestre, você estuda tudo e cai tudo. Quando vocês... É a evolução do estudante, é assim, né? E no quarto semestre, quando você está legal, você só estuda o que vai cair. Por quê? Porque você vai acompanhando as aulas e a evolução e as perguntas. Então, você começa a entender o professor. Então, quando você começa a entender o professor, você só vai estudar o que vai cair. Eu espero isso do pessoal que já está no quarto semestre, porque já me conhece, primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre. Então, vocês vendo essas questões, vocês vão chutar assim, professor, eu acho que vai cair essa. Vocês normalmente vão acertar, porque vocês já entendem o meu raciocínio. Então, quem está no quarto semestre, provavelmente vai estudar o que vai cair. Quem está no terceiro semestre vai estudar tudo, porque vai cair tudo. Quem está no segundo semestre vai estudar tudo e vai cair alguma coisa. Pô, professor, mas como acontece isso? Porque alguma coisa você deixa passar. Porque nem sempre quando a gente está estudando, a gente está ligado no estudo.
O grande problema de quando a gente está estudando... Então, por exemplo, eu estou aqui na sala com vocês, eu dedico o meu tempo integral a vocês. Não tem televisão ligada, não tem celular aqui me distraindo. E aí, quando vocês estão na sala, eu sou chato, né? Desliga essa porra desse celular. Né? Se precisa atender, sai, porque isso distrai. Agora, aí, eu não vejo vocês, certo? Eu não sei o que vocês estão fazendo. De repente, vocês estão lavando louça, estão jantando, estão ajudando a mãe, estão ajudando o pai, estão fazendo uma atividade de outro professor. Então, as distrações fazem com que eu me perca. Eu perca o foco daquilo que eu tenho que estudar. Eu acho que eu estudei, mas eu não estudei. Por isso que eu falo, vocês vão estudar tudo, mas não vai cair tudo. Por quê? Porque você perde o foco. E aí você só ganha o foco no terceiro semestre. Aí você estuda tudo e cai tudo. No quarto semestre você está tão bom que você só vai estudar aquilo que vai cair. E é assim mesmo que acontece, turma. É assim na evolução. Por isso que o processo de aprendizagem ele é complexo também, né? Ainda mais do ser humano adulto, né? Que eu falo para vocês da andragogia. O ser humano adulto é cheio de problemas. A cabeça está funcionando a mil, pensando num monte de coisa, né? A Lara está pensando em tudo aquilo que ela vai fazer amanhã. E vocês, os outros, também, né? Então, cada um está pensando, pô, no que eu vou fazer hoje, no que eu vou fazer amanhã, como eu vou fazer. Então, isso é complicado. Então, isso, às vezes, tira o nosso foco. Por isso que é bom, né? Eu gosto também. Eu estudava muito na sala de aula. Dificilmente, turma, eu estudava fora da sala de aula. Por quê? Porque quando eu estava na sala de aula, era 100% o meu foco. Talvez porque em 2001 a gente não usasse tanto o celular quanto usa hoje, né? Então, eu usava... Eu acho que talvez eu tivesse um tijolão e aquilo era para ligar, receber ligação e, no máximo, ver o horário. Mais nada. Então, não tinha esses... Tinha lá um pouquinho de SMS, mas a gente não se distraía com outras coisas, né? Hoje não, hoje a gente tem, né? Quanto mais informações, mais a gente cria distrações. Bom, turma, terminamos o material que é para estudar. De novo, para amanhã eu gostaria que tão somente vocês avaliassem as questões, enxergassem o grau de dificuldade dessa questão e trouxessem aqui para a gente. E para a semana que vem vocês respondessem as questões. Dúvidas, perguntas? Não vou usar mais o tempo de vocês, até porque hoje não tem mais conteúdo mesmo. Dúvidas, perguntas? Anseios? Não, professor, por enquanto não. Por minha parte, não. Por Tá enquanto. bom? Tá tranquilo? Alguém quer falar sim. algum assunto especial, espacial? Alguém quer discutir as eleições, quem ganhou, quem perdeu? Né? Não, né? Então fica tranquilo. Tá, turma? Muito obrigado pela participação hoje de vocês. Então, nós estamos em 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Temos 5 ausências, tá? Eu tenho que, em função da demanda ainda, colocar aí quem teve presença e quem teve ausência. Alguém tem algum item a falar das faltas? Eu acho que eu fui bem justo com vocês de novo, tá? Bem justo. Não encrespei com ninguém. Tinha gente que tinha mais falta do que eu lancei, mas a gente está avaliando uma média aí para não prejudicar ninguém. Beleza? E ainda porque tem pessoas que entram e saem, e a gente, de repente, na hora que dá o print, já deu print na hora que a pessoa saiu. Tem pessoas que até dão feedback, professor, não vou conseguir voltar, mas tem outras que não. Mas eu acho que agora foi a mesma turma que participou da primeira. Os que não estavam ausentes, os que estavam ausentes na primeira parte estão ausentes agora. Legal, turma? Qualquer dúvida, entrem em contato. Tá? E para a semana que vem, de novo, eu vou preparar alguns exercícios novos, novidades sobre acompanhamento e controle, indicadores de desempenho e de resultado, para ajudar vocês, tá? Para quem tiver paciência e quiser aprender um pouco mais. E para quem tiver dificuldade na ATD, na regimental, por favor, não deixem passar, hein, que essa é a última nota. Tá Okay? bom, boa noite, professor. Obrigado pela aula. Obrigado a todos. Obrigado, aí. hein, professor. Obrigado a vocês aí boa pela noite participação. Vocês. Até amanhã, se Deus quiser, ok? Até amanhã. Tchau. Obrigado, professor. Boa noite, até amanhã. Boa noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite, Diego.